A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos aqui para mais um vídeo no canal Remanescentes Ômega, levando a verdade à frente. E vamos à continuação também aqui com o tema o anticristo ou os anticristos, certo? E nós sabemos que já desde Gênesis, já desde o início, que os anticristos estão na terra, até a anunciação, a chegada, né? O início do reinado do império do último anticristo, que irá reinar e irá perseguir os cristãos, irá perseguir o Israel espiritual de Deus, irá perseguir o remanescente fiel, irá perseguir os eleitos de Deus. Então, vamos estudar mais um pouco sobre essa questão do anticristo, né? Por quê? Porque lá nas cartas de João já diz, né, que o anticristo já impera, o reinado do anticristo, ou seja, fininhos, né? Eis que já os anticristos estão no meio de vós, saíram do nosso meio, certo? Saíram do nosso meio. Então você vê que já naquela época, o apóstolo João identificou os anticristos como sendo uma real ameaça, certo? Mas desde Gênesis, como a gente viu no estudo anterior, né, começando a partir de Caim, que matou o seu irmão Abel, que foi o primeiro anticristo, então já começa aí a semente do mal, né? Duas descendências, certo? Duas descendências, o da luz e o das trevas, duas descendências, o bode e as ovelhas, duas descendências. Na verdade, a Bíblia chama a descendência eleita e a descendência infiel, ou seja, a descendência maligna, certo? São duas descendências no mundo. Então nós vamos estudar mais um pouco sobre isso. E vamos ver um pouco também sobre a questão de Nimrod, né? Foi o primeiro poderoso caçador, foi um dos anticristos, né? Um dos daquela época. O seu reinado foi um império. Ele era tido como um grande caçador valente como Nimrod. Então vamos estudar mais um pouco sobre isso. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, então você também pode aí dar um like aí no nosso canal, no nosso estudo, e se inscrever no nosso canal Remanescentes Ômega. Estou sempre aí fazendo alguns estudos, da forma simples mesmo, porque eu não tenho muito recurso para a gente fazer com mais recursos, né? Com áudio melhor, com vídeo melhor, mas a gente vai aqui aprimorando da melhor maneira possível. Tá certo? Eu creio que dá para entender dessa forma também, certo? O importante é que a gente estude a palavra, examine essa verdade e se prepare. Prepare o espírito, se prepare com todas as forças para aquele grande dia estar de pé diante do Senhor. Então é necessário examinar, é necessário crer na palavra, é necessário praticar a palavra para que estejamos sempre atentos, apercebidos, para ninguém não nos enganar, tá certo? Então, hoje vamos falar um pouco sobre também, principalmente sobre esse grande caçador Nimrod, algumas características dele e o grande anticristo que já os sinais já estão anunciando a sua vinda, a sua chegada, né? O seu ministério, que é o ministério do anticristo, que na verdade o último anticristo é a própria personificação do mal, o filho da perdição, o homem do pecado, certo? É o próprio inimigo, é o próprio Satã, o próprio Satanás encarnado, o último anticristo que irá reinar, certo, na grande tribulação. Então vamos ver aqui, vamos abrir aqui a Bíblia. Estou usando aqui a Bíblia aqui no livro de Gênesis, Bíblia King James atualizada, aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, tá certo? Então a gente viu no estudo anterior que o primeiro anticristo, Caim, tá certo? Mas depois veio outros grandes anticristos que a Bíblia fala, famosos, certo? Dentre eles a gente vai ver aqui, certo? Que Noé teve três filhos. Sem, Cã e Jafé, né? Aqui no verso 18 diz: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Ou seja, por que ele destaca que Cã é o pai de Canaã? Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver, na saída do Egito, do povo hebreu, que eles vão ser direcionados para a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, certo? Apesar das ameaças que tinha nessa terra, que eram os gigantes, mas se incumbiu
Josué se incumbiu de ali levar aquele povo e ali vencer aquelas batalhas, vencer vários reis que habitavam naquela terra, para que eles pudessem passar e ir para a sua terra de origem, sabe? Para que eles pudessem chegar no ponto determinado por Deus. Deus prometeu a terra, certo? Por isso que aqui destaca a Bíblia, Cã é o pai de Canaã, certo? E nós vamos ver aqui alguns detalhes que falam a respeito do desenvolvimento familiar, do desenvolvimento da descendência, certo? Da questão também, porque é que essa questão é das duas descendências, né? A gente vai ver aqui. Verso 19 diz: esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha, certo? Então aqui já vem também a referência da questão da vinha, aqui já vem a referência da questão que lá na frente, né? O primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar água em vinho, certo? Então, a Bíblia é cheia de referência, é cheia de chave bíblica para o nosso entendimento. Verso 21 diz: bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Verso 22 diz: Cã, pai de Canaã, você vê que ele sempre traz essa referência, Cã, pai de Canaã, notou que o seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora, certo? Então aqui ele foi contar, né, para seus irmãos que estavam do lado de fora. Verso 23 diz: então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos e depois morreu. Então, amados, aqui diz que quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito, e esbravejou. Foi o que ele disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz aqui, né, que Cã foi amaldiçoado. Ou seja, você veja que Caim também foi amaldiçoado, certo? Caim foi amaldiçoado. Então, o que é que acontece? A questão da maldição vem da desobediência, vem da falta de policiamento, da falta da pessoa estar apercebido do que está acontecendo, ou seja, não ligar para as coisas espirituais, a pessoa não atenta para a palavra de Deus, não atenta para o respeito. Então tudo isso vem a questão da desobediência. Então você vê que o filho mais jovem, ele não atentou para a questão da moral do seu pai, para que não fez igual aos outros irmãos, né? Virou o rosto, foi com a capa para cobrir o seu pai, não. O que ele fez foi anunciar, foi bradar que o pai dele estava nu, né? E tal. E ali mostra uma total falta de discernimento de Cã. E aí ele foi amaldiçoado, né? Você veja que aqui ele se tornou um anticristo. O que é o anticristo? É todo aquele que é contra o Cristo. Contra o quê? Contra o Cristo como? Ou seja, ele é contra as coisas de Cristo. Você vê que o Senhor Jesus, ele veio cumprir cabalmente, ele veio cumprir direcionalmente, ele veio cumprir estritamente as ordens do Pai. Por isso que ele diz: meu Pai é que me dá ordens, né? Sigo as ordens do meu Pai. Então você vê que aqui Cristo, ele nos deu o exemplo de obediência, de abnegação, certo? Então o anticristo é o quê? O anticristo, ele faz o contrário de Cristo, ele é desobediente, né? Como diz lá nas cartas de Paulo, é um homem desobediente a pai e mãe, é uma pessoa imoral, é uma pessoa lascívia, é uma pessoa que não tem respeito às pessoas. Então você vê que tudo que é ruim é o fruto do anticristo. Mas tudo que é bom é o fruto, né, daquele que tem Cristo, certo? Daquele que segue o exemplo de Cristo. Paulo diz: seja imitador de mim porque eu sou de Cristo. Então você vê que aqui ele fala, né? Então aqui ele foi amaldiçoado, certo? Aqui da questão da desobediência. Indo aqui também para o capítulo 10, vamos aqui para o capítulo 10 de Gênesis,
Então ficou aí a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé, né? E a gente vê que a partir daí, dessa questão da descendência, né, fica germinado uma descendência maligna, fica germinado uma descendência amaldiçoada, porque apesar do Senhor, né, ter ali destruído todas aquelas famílias, só ficar a família de Noé, para depois repovoar a terra, então, mas ali sobra uma semente, sobra a semente maligna, que justamente ficou em Cã, porque ele foi amaldiçoado. Por isso que o mal perpetuou também nas outras famílias. Por quê? Porque dali em diante, o grande conflito entre o bem e o mal teria que perpetuar, porque Cristo ainda não teria vindo. O verdadeiro Cordeiro de Deus, ainda não teria vindo. Então a história da humanidade, a história entre Deus e o homem, né, a história da redenção, teria que ter aquele processo de continuação. Ou seja, então o mal ele não tinha sido totalmente arraigado, né, ali. Por quê? Porque germinou uma semente do mal, e essa germinação foi esclarecida na pessoa de Cã. Então vamos ver aqui outros descendentes aqui famoso na Bíblia, na palavra de Deus, nos tempos antigos, que foi um dos anticristos mais famosos, né, daquela época. Estes foram os descendentes, aqui no verso 6 de Gênesis capítulo 10, diz: estes foram os descendentes de Cã, Cush, Mizarim, Put e Canaã, né? Aí os descendentes de Cush, né? Estes foram os filhos de Cush: Seba, Avla, Sabta, Ramá e Sabática. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Deda. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Então você vê que Nimrod ele tem aqui um papel de destaque, né? Ele tem aqui uma supremacia diante dos outros. Por quê? A palavra de Deus aqui fala que ele foi o primeiro homem poderoso na terra. Então você vê, quando você fala de poder, você lembra logo da besta, né? A besta, o falso profeta, a besta que engana as nações do mundo, tá certo? O grande poder que emana da terra, o grande poder que emana do mar. Então você vê que aqui, ó, ele diz: Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, um poder poderoso, permitido por Deus, né? Mas que não agrada a Deus. Permitido uma coisa, agradar é outra. Verso 9 diz: ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo auditado, valente como Nimrod. Por quê? Porque naquele tempo arcaico, naquele tempo, existiam vários animais, né? Animais ferozes, animais poderosos. Então todos aqueles homens que conseguiam domar aqueles animais, conseguiam caçar aqueles animais, aquelas feras do campo naquela época, era aclamado como grande herói, né, naqueles dias. Então Nimrod foi tremendo caçador, poderoso caçador, né? Assim como foi também Ismael, assim como a gente vai ver, né, na questão também lá na frente, a gente vai ver que Ismael também foi grande caçador, e a gente vai ver que Esaú também foi grande caçador, que serão os próximos anticristos que irão aparecer. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo, né? Faz o contrário de Cristo. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote e Cala, e Recém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Mizarim deu origem às Luditas, Anamitas, Leabitas e Naftuitas, Patruzitas, Causluitas, dos quais descenderam os filisteus e os caftoritas. Ou seja, você vê que descenderam, aqui ele destaca bem, né, no verso 14, descenderam os filisteus. E quem foram os filisteus? Foram os principais, né, arqui-inimigos do povo hebreu, do povo de Israel. Foram os filisteus, né? Você vê que naquela luta, né, de Sansão, aliás, de Davi e Golias, né, Davi, o grande filisteu, campeão, né, herói dos filisteus. Então vê se a Bíblia aqui, já em Gênesis, a Bíblia diz, né, que os filisteus partiriam, descenderam, né, descenderam aqui já da questão de Nimrod. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho. Os sidônios foram os primeiros, e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus e aos girgaceus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos emateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus, né? Você vê aí, né? Você vê como vai aí se misturando, como vai aí abrangendo
sobre toda a terra, né, as famílias de Sem, Cã e Jafé. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar e chegava a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, até Laça. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas em seus territórios e nações, né? Destaca aqui também para a questão de Sodoma e Gomorra, que depois foi destruída, né, pelo fogo consumidor, pelo fogo eterno de Deus. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Artafade, Lud e Arã. Estes foram descendentes de Arã: Uz, U, Geté e Meseque. Artafade gerou Cainã e Cainã gerou Salá, que gerou Eber, né? Muitos historiadores dizem que o nome hebreu, né, vem aqui de Eber. Eber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleque, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joctã. Joctã gerou a Almoda, Salete, Razamavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Alfi, Havla e Jobabe. Todos esses descenderam de Joctã, e habitavam a região que se estendia desde Messá até Cefá, nas colinas ao leste. Então vê que já são familiares, né, da questão de Sem, da descendência de Sem, que foi uma descendência eleita, foi uma descendência abençoada, né, por Deus, tanto ele como seu irmão Jafé, porque eles não viram a nudez de seu pai. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Então veja aí as características de 2 principais anticristos, né? É claro que em todo o tempo, toda a família, né? A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos exemplifica e nos explica direcionalmente que existem os bodes e as ovelhas, né? Até na profecia final, no final dos tempos, ele diz que fará separação entre os bodes e as ovelhas, né? As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mas se destacaram, existiam homens que se destacaram, como no caso de Cã, que houve um destaque, né? Ele foi amaldiçoado pelo aquele ocorrido que aconteceu, viu a nudez de seu pai. E no caso de Nimrod, que foi um dos homens mais poderosos daquela época. Então foi um dos primeiros anticristos poderosíssimos daquela época que se destacaram, certo? Fazendo assim depois várias gerações que dali descenderam, algumas cidades que depois iam ter destaque na história bíblica. Então, abençoados, então é isso. Então, esse foi um dos nossos estudos também, só exemplificando, falando um pouco sobre as descendências dos anticristos, a descendência do mal, certo? A semente maligna, a semente má, que veio desde Caim até o final dos tempos, até passar por todas as descendências, e no final vai ser destruído, né? O último anticristo pelo sopro que sai da boca daquele que está sentado no cavalo, ou seja, daquele que vem sobre as nuvens, daquele que vem para tomar posse de todo o reino, e assim a cada dia mais o reinado de Cristo irá sempre estar ao nosso lado, né? Sempre está conosco, é o Emmanuel, Deus conosco. Então sempre estará com o seu povo, sempre estará na proteção do povo de Deus. Então não há dúvidas, há 2 descendências, há 2 sementes, certo? Assim como na prefiguração, né, das 2 esposas, certo? Na prefiguração das 2 esposas, Agar e Sara, na prefiguração também das 2 Jerusaléns, Jerusalém da terra e Jerusalém celestial. Então há várias prefigurações que falam das 2 descendências, das 2 sementes, certo? Dos de Cristo e dos anticristos. Então ficamos atentos, ficamos apercebidos com todos os sinais que estão se cumprindo, e aí a gente vai prosseguindo no estudo até chegar lá, até a gente identificar o último anticristo que está sobre a terra, o último anticristo, esse que vai reinar na grande tribulação, esse que vai perseguir o povo de Deus, esse que vai perseguir a geração eleita, a geração amada, a menina dos olhos de Deus, a igreja fiel e remanescente, esse que vai perseguir, mas que no final será destruído pela espada que sai da boca de Deus. Então, ficamos apercebidos, e até o próximo estudo. Graça e paz a todos.
que o Senhor Deus nos dê a unção e o Espírito Santo de Deus para habitar conosco sempre. Seja um santuário de Deus, procure obedecer a Deus, se prepare para o tempo do fim. Graça e paz e até o nosso próximo estudo aqui no canal Remanescentes Ômega. Se inscreva no canal, isso mesmo, se inscreva no canal para que você esteja sempre atento a mais estudos que a gente está fazendo por aqui. Canal Remanescentes Ômega, certo? Canal Remanescentes Ômega, esse canal que a gente está sempre aí divulgando a palavra de Deus. Então até o próximo estudo. Graça e paz a todos nossos queridos irmãos.